Incline sua cabeça, vamos orar, amém? Pai, nessa noite nós nos colocamos diante do Senhor. Pai, nós te pedimos, fala conosco. Senhor, que o teu Espírito encontre nesse lugar liberdade. Liberdade para falar conosco, liberdade para nos ensinar, liberdade para nos dar direção, para nos confrontar. Pai, nós estamos abertos a ouvir aquilo que procede do Senhor, porque sabemos que as tuas palavras, ainda que duras, ainda que venham resistir às nossas vontades, são para nós a melhor coisa, são para nós a melhor direção, são para nós tudo que nós queremos, ainda que nós não conseguimos ver. Nós cremos na tua palavra, nós cremos que o Senhor vai nos levar a avançar, nós cremos que a tua palavra vai transformar as nossas vidas, mais do que já tem transformado, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Eu queria compartilhar hoje com você. Eu me atrasei, infelizmente, nós atrasamos o culto. Eu vou ter que correr um pouco. Mas mesmo assim eu creio que Deus tem algo para falar com você nessa noite, conosco, amém? Eu queria falar com você nessa noite sobre decisão e sua consequência. Sobre as suas decisões e as suas consequências. Sabe, nós temos que entender que toda decisão que nós tomamos, presta atenção em mim aqui, vai trazer a sua consequência. Seja ela boa ou seja ela ruim. Você tem que entender, principalmente sendo jovem, que aquilo que você decide hoje vai trazer sobre a sua vida uma consequência muito séria. Séria em que âmbito? No bom ou no ruim? Tudo que você faz é fruto de uma decisão. Amém? Tem gente que pensa que não precisa tomar decisões. Mas eu quero dizer para você que até o fato de levantar da cama é uma decisão sua. Até o fato da roupa que você vai usar é uma decisão sua. Se você vai levantar, orar ou não, é uma decisão sua. Sabe quando o despertador toca pela primeira vez? Quantos fazem isso? Colocam 5 vezes o despertador para tocar. Precisa acordar às 8 da manhã, mas já começa a colocar 6:30. Toca a primeira vez 6:30, depois 6:45, depois 7, 7:30, depois 15 para as 8, 8 horas, aí você levanta. A primeira vez que o despertador tocou, ainda que você o colocou, já sabendo que não era hora de acordar, foi uma decisão sua, levantar ou não levantar. Tudo é uma decisão. E toda decisão, fala isso comigo, toda decisão traz suas consequências. Toda decisão. Não existe decisão que você tome que não vai trazer consequências. Amém? Amém ou não amém? Boas ou ruins, elas virão. E eu queria falar nessa noite, um pouco sobre essas consequências. Por que eu queria falar sobre isso? Porque nós andamos com Deus, Deus é um Deus muito bom. E há um falso conceito, que eu não sei de onde que isso foi produzido, de que os nossos erros não trazem consequências, porque Deus nos perdoa. Pois eu quero dizer uma coisa que hoje você precisa ter revelação. Perdão de Deus não é a mesma coisa que te livrar das consequências. Você está me entendendo? Como assim, Adriano? Vou te dar um exemplo. Eu separei 2 exemplos aqui que eu creio que vai te ilustrar bem isso. Nos Estados Unidos, existem alguns lugares que a pena de morte existe. Então, dependendo do crime que a pessoa comete, ela é julgada e levada à pena de morte. Já viram isso? Alguém aqui já viu isso? Pena de morte pode acontecer. Então o que acontece? Vou dar um exemplo. Uma pessoa
está lá nos Estados Unidos e ele decide matar alguém, cruelmente. Então eu vou lá e eu pratico esse crime, eu mato alguém. E eu sou pego no flagrante. E a consequência de matar alguém lá nos Estados Unidos é pena de morte. Essa pessoa é presa, ela vai para a cadeia. Lá na cadeia, porque ela vai ficar um tempo esperando o julgamento, amém? Vamos ter um tempo. Supomos que nesse tempo, alguém prega Jesus para ela. E ela se converte. Nesse meio tempo. E ela genuinamente se arrepende daquilo que fez. Porque pode existir arrependimento genuíno, amém? O que acontece? Eu vou te fazer uma pergunta. Quando essa pessoa se arrepende, Deus a perdoa? Sim ou não? Você tem certeza disso? É um fato que sim. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que não existe pecado pequeno ou grande. Todo aquele que peca necessita da glória de Deus. Todo aquele que peca necessita de se arrepender. Deus não fica fazendo acepção por tamanho de pecado. Ó, esse eu perdoo, esse eu não perdoo. Não. Aquele que peca e genuinamente se arrepende, pede perdão, ele é perdoado. E a Bíblia fala que os seus pecados, eles são lavados. E o próprio Deus, lá em Isaías está escrito que o próprio Deus se esquece deles. Amém? Você crê na palavra de Deus? Então você crê nisso que eu estou falando. Mas eu vou te perguntar, essa pessoa ela foi perdoada por Deus, sim ou não? Mas ela vai morrer mesmo assim? Ué, mas que Deus é esse? Que Deus esquisito é esse que perdoou e vai deixar a pessoa morrer? Tá certo isso? Sim ou não? Deus é esquisito? Não. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. O que essa pessoa vai colher é uma consequência. Lá no céu, Deus vai estar de braços abertos, falando, eu te perdoei. Mas aqui ele vai sofrer as consequências da sua falha, da sua decisão. Amém? Os irmãos estão me entendendo? Vou te dar outro exemplo. Um rapazinho converteu, foi o último impacto. E aí, está aqui apaixonado por Deus, mas nenhum dia esse rapazinho ele não aguenta. Ele não aguenta e uma moça tenta ele e ele acaba caindo e vai para a cama com essa moça. Apenas uma vez, depois terminou aquilo ali, ele se arrepende duramente, ele vai chorar diante de Deus. Deus vai perdoar? Sim ou não? Mas vamos dizer que depois de 9 meses, vai ter um presentinho chamado filho. Dá para ele abrir mão e falar, olha, Deus me perdoou, então eu não quero esse filho. Deus, tira esse filho daqui. É assim que funciona? Sim ou não? Então por que Deus deixa isso acontecer? Com isso, eu queria falar de alguém na Bíblia que tomou uma decisão muito séria e toda a sua descendência pagou. Abre sua Bíblia lá em Gênesis 9, 21. Eu estava nessa semana orando e Deus falou algo comigo. Eu até comentei hoje com a Débora. Deus falou algo comigo muito esquisito. Não esquisito, na verdade. Deus falou algo comigo que eu nunca tinha prestado atenção na Bíblia. E eu falei, não, eu preciso de estudar isso. E hoje à tarde eu fui estudar e aquilo que Deus falou comigo era uma realidade. E eu falei, nossa, é uma realidade, eu preciso compartilhar isso. Amém? Olha o que está escrito aí. Gênesis 9, a partir do verso 21. Deixa eu te contar o contexto. Noé foi para a arca com sua família, e daí saiu da arca, ele plantou uma vinha, e aí começa aqui. E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda, e viu o cão
o pai de Canaã, a nudez de seu pai. E fê-lo saber ambos os seus irmãos no lado de fora. Então tomaram sem Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros. E indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé de seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Noé cometeu um erro muito sério. Noé ficou bebão. Ficou loucão. Mais do que loucão, ele ficou peladão lá na tenda. E aí, Noé estava lá, bêbado e pelado. E aí Cão entrou. Sabe, nós não conseguimos julgar a atitude. Mas talvez Cão entrou e nem sabia o que estava acontecendo. E aí ele viu o pai pelado. Talvez ele falou, nossa. E ele saiu da tenda. Qual atitude Cão deveria ter? Talvez de pedir perdão. Talvez de esquecer aquilo. Talvez de esperar o pai acordar e falar, pai, eu vi isso, mas me perdoa. Aí o que Cão foi fazer? Foi contar para os seus irmãos. Olha lá, o pai está peladão e bêbado na tenda. O pai está doidão, olha só. Sabe de uma coisa? Noé, aqui, eu acredito que ele tinha por volta de 500 a 600 anos de idade. E Cão também não era uma criança de 5 anos. Cão tinha aí, talvez seus 80 anos. Já era um senhor, ainda que naquela época se vivia muito mais. Ele era como um adolescente hoje de 10, se for pensar pela estimativa de vida. Mas ele não tinha 10 anos, ele não era uma criança. Ele sabia o que era certo e o que era errado. No entanto, que os seus irmãos fizeram aquilo que era correto. E ninguém teve que falar para eles. Ninguém teve que falar, olha, sem Jafé, não vai ver a nudez do pai. Vai lá, descosta, cobre o pai. Alguém falou isso? Não. Na hora que Cão falou, olha, o pai está peladão lá e bêbado, ele já na hora falou, isso, eu não posso ver a nudez do meu pai. Eles já sabiam o que era correto. Cão também sabia o que era correto. Mas Cão, nesse momento, tomou uma decisão. Parece besta, sim ou não? Só vou contar para meus irmãos aqui. Só que a palavra de Deus diz que Noé saiu da sua bebedice. E ele olhou para Cão e falou, maldito seja Canaã, você vai ser servo dos seus irmãos. E o que acontece? O que acontece nessa hora dessa decisão errada? Toda decisão, ouça o que eu estou te dizendo, toda decisão traz consigo benefícios ou malefícios. Toda decisão, não existe decisão neutra. Você está entendendo? Sim ou não? Se eu falar para você, olha, semana que vem vai ter uma votação, nós vamos escolher o novo presidente do Brasil. Você tem que tomar uma decisão. Ou você vota no PT, ou você vota no PSDB, ou você vota no sei lá quem. Talvez você fale, não, Adriano, eu posso me abster disso. Eu posso votar em branco. Eu posso votar nulo. Pois eu quero te dizer uma coisa, que até votar em branco, votar nulo é uma decisão que vai trazer consequências. Por causa do seu voto, pode ser que o país deixou de eleger o presidente que deveria ser elegido. Você está me entendendo? Os irmãos estão me entendendo, sim ou não? Tem uma briga na sua casa entre seu irmão e a sua mãe. E aí no meio da briga, sua mãe vira para você e fala, eu não estou certa? E aí agora? Você está em... E agora? Você tem algumas escolhas. Você pode falar, mãe, você está errada. Talvez tomar uma surra. Você pode falar, mãe, você está certa. E talvez ser injusto, porque o seu irmão é que estava certo. Você pode ficar quieto e falar, eu não sei de nada. Mas até o não sei de nada pode ser uma consequência. Sua mãe pode falar, então você está apoiando seu irmão, vou te dar uma surra também. Pode ou não? Eu ouvi o Paulo dizer que às vezes ele apanhava por osmose. Estava junto. Tá junto, você vai apanhar, rapaz. Mas eu não fiz nada. Mas estava lá dando apoio moral, então vai tomar uma surra. Até não fazer nada é uma decisão, sim ou não?
cão sabia que expor o pai era errado. E mesmo assim ele decidiu por isso. Sabe, quando ele tomou essa decisão, ele trouxe sobre ele uma maldição. Sobre ele e sobre a sua posteridade. Sobre toda a sua posteridade. E isso é muito sério. E é sobre isso que eu quero falar. Mas, antes de falar sobre a consequência de Cão, quais são as decisões que podem nos trazer consequências? Todas. Todas as decisões trazem consequências. Mas teve algumas aqui que eu quis anotar. Algumas que eu quis só comentar, né? Que são decisões que vai mudar o destino da sua vida. Muito sério isso, né? Mudar o destino da sua vida. Eu lembro que um dia o meu líder de célula falou para mim assim: a célula vai multiplicar. Qual célula você quer ficar? Uma decisão simples, né? Qual célula? E ele falou assim: mas não responde agora não. Vai orar. E eu lembro que eu estava orando. Presta atenção em mim aqui, ó. Eu estava orando. E Deus falou para mim assim: não escolhe. Você não pode escolher. Você vai escolher por algo muito natural. Eu lembro que estavam multiplicando duas células. Uma célula era uma célula só de mulher. Eu era um cara tímido. Só de chegar perto de moça já me dava um tremelique. Imagina uma célula só de mulher, eu ia morrer ali. E o cara tímido ia ficar um rapaz, nessa célula que ia ficar só mulher, ia ficar um rapaz para cuidar de mim. E esse rapaz, ele era popstar na igreja. Ele tipo era, todo, sabe? Todo felizão, conversava com todo mundo, fazia parte do louvor. Ou seja, ele era muito, muito comunicativo. E eu era tímido. Nem com ele eu não conseguia falar. Essa era uma célula. E a outra célula estavam em todos aqueles que eram meus amigos. Todos aqueles que realmente eu tinha vínculo na célula. Todos os rapazes com quem eu tinha andado na outra célula. Mas Deus falou para mim: você não sabe escolher. Deixa o seu líder escolher. Eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer, cara? Eu lembro que eu cheguei pro meu líder e falei: tá nas suas mãos. Você decide. Eu tive a opção. Até o fato de eu deixar o meu líder decidir foi uma decisão. E você fala: mas Adriano, o que isso muda a sua vida? Pois eu quero dizer que isso transformou a minha vida. Porque eu fui para uma célula. Nessa célula eu conheci a minha esposa. Casei com ela. Depois disso eu tive uma filha muito bonita. Estou aqui liderando jovens. Porque um dia eu tomei uma decisão de deixar o meu líder escolher. Talvez você fale: nossa, mas eu não sei se isso teria acontecido se eu não tivesse feito isso. Consegue compreender? Consegue compreender? Me tornei líder de célula, me tornei líder de treinamento, porque eu tomei uma decisão tão besta. Mas toda decisão, fala comigo, toda decisão tem consequências. Quais umas decisões sérias? Então, com quem você vai casar? Eu falo para meus discípulos: com quem você vai casar é a decisão mais séria que você tem que tomar na sua vida depois de aceitar o Senhor Jesus. Por quê? Se você, rapaz, casar com uma qualquer, você vai ser crente, filho de Deus. E quando morrer vai para o céu. Mas aqui na terra sua vida vai ser um inferno. Por quê? Porque a mulher tem o poder de tornar a sua vida um inferno. Talvez você fale: não, eu dou uma surra nela. Mas eu quero dizer para você que você não sabe ainda qual é a dificuldade. Eu sou casado e eu sei que se a Débora quiser, ela torna minha casa um inferno. Por isso, com quem você vai casar tem que ser mulher de Deus. Os irmãos estão me entendendo? Você, moça, você vai casar com quem? Você vai casar com um homem que não vai te liderar no dia da dificuldade? Você fala: e aí, rapaz, estamos aqui numa dificuldade. Ele fala: vai, faz alguma coisa. Não sei, não sei. Ó, a menina caindo ali, vai cair. É um literal Zezão. Tá lá. Entende? Estão passando dificuldade, vamos orar. Não sei o quê. Imagina, irmãos. É difícil.
isso que eu falo, que nós temos poucos casados, no nome de Jesus, bem casados. Mas eu quero dizer para você que ainda não casou, que é a maioria. Pergunta para esses irmãos se não é verdade. Fala, irmão, pergunta para o Ricardo, para o Paulo, para a Etiane, para a Ariane, os poucos casados. Fala, você acha que ele conseguiria mesmo? Você acha que a gente está falando a verdade? Você acha que daria mesmo para a mulher tornar a sua vida uma desgraça e para o homem tornar a sua vida uma indecisão infinita? Pergunta para eles. Se você não acredita em mim. Traz suas consequências. Outra decisão séria. Como que você vai se relacionar? Vai fazer corte? Não vai? Traz suas consequências. Outra decisão séria. Você vai servir a Deus com tudo que tem ou não vai? Ah, mas eu não sei. Isso vai trazer suas consequências. Qual faculdade que você vai fazer? Ah, talvez administração, talvez medicina, talvez biologia marinha. O que você quer na vida? Ah, mas faculdade também? Sim. Toda decisão acarreta consequências. Qual célula que você quer ficar? Ah, a mais bonita. Não é que tem gente mais bonito. Quero ficar na célula que tem mais gente. Isso vai trazer consequências. Qual igreja que você quer ficar? Quando os irmãos vêm pedir para sair da videira, presta atenção. Ah, Deus falou comigo de que eu preciso de outra igreja. Eu abençoo, mas eu falo para ele, você está saindo e você vai sofrer as consequências. Ah, você está amaldiçoando? Não, estou amaldiçoando. Sejam elas boas, serão suas. Mas se forem elas más, serão suas. Entende? Porque tem gente que fala, vou sair da igreja. Mas por quê? Ah, eu estou orando já faz 5 anos. Ah, mas eu nem sabia. Nem o seu discipulador, nem o líder, nem ninguém. Ah, mas eu estou. Fala, mas você quer que eu saiba se isso é de Deus ou não? Ah, eu vou. Não, pode ir, irmão. Deus abençoe, vai. Só que as consequências são suas. Vai submeter ou não vai? Ao seu líder, vai submeter a Deus? Você que sabe. Consequência muito séria. Vai perdoar ou não vai? O irmão foi lá e te magoou. Feio. Vai perdoar? Ah, não sei. Não acho que não vou não. A Bíblia fala que os verdugos vão vir te atormentar. Se vir os capetas atormentar você porque você está cheio de mágoa, não reclame. Você é que decidiu por isso. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão com uma cara meio tipo... Tudo isso e outras coisas são decisões que você tem que tomar. Todos os dias da sua vida. Todos os dias, toda hora, você decide. Amém? Quais foram as consequências que Cã tomaram? Eu quero trazer um paralelo sobre consequências de decisões erradas. Falando claro que sobre a parte de Deus, amém? O que aconteceu? Cã, eu fui estudar isso hoje, e ainda que seja meio óbvio, eu nunca tinha reparado. Mas a descendência de Cã foram aqueles que foram morar em Israel, foram aqueles que popularam Canaã, logo depois do dilúvio. Os descendentes de Cã. Então, um dos filhos foi ali mais ou menos para a Europa, o outro foi ali para a Ásia, e Cã ficou ali, né? Ali em Israel, onde hoje é Israel, que é Canaã. E a Bíblia fala que quando Noé amaldiçoou, ele falou, maldito seja Canaã. Por quê? Porque a desgraça ia vir sobre Canaã. E qual foi a desgraça? Qual foi a desgraça que Cã sofreu? Qual foi a desgraça que Canaã sofreu? Eu vou dizer uma aqui. Primeira coisa, por causa de uma decisão errada. A descendência de Cã viveu uma história sem Deus. Se você for olhar a linha, Cã era o filho mais novo. Não sei, acho que se não me engano, Jafé era o mais velho. Se você for prestar atenção, a genealogia de Cã ela vai para Canaã.
E a de Jafé gera Abraão. E aonde que Deus continua a sua história? Em Canaã? Presta atenção, estou falando logo depois de Noé. Canaã ou Abraão? Abraão. Sim ou não? E qual é a promessa que Deus dá para Abraão? Um dia eu vou te dar Canaã por herança. Sim ou não? Mas quem estava morando em Canaã? Família de Cã. Ou Cão, né? Cã ou Cão. Consegue entender isso? Qual que foi a primeira consequência, então? E muito séria. A primeira consequência é que Deus nem faz menção daquela região. Eles viviam uma história, a Bíblia fala que eles tinham... Era uma religião com vários deuses, né? Um deles era Baal. Se você for estudar, eu não vou falar porque eu também nem anotei, nem sei todos. Mas eu vi que tinham muitos deuses que eles adoravam. Eles viviam uma história sem Deus. Ou seja, eles estavam por conta própria. Sabe, Abraão, ele podia ter vários problemas. Porque Abraão, se você for ler a história dele, você vai ver que ele errou e errou várias vezes. Mas Deus estava ali. Deus estava corrigindo. Deus estava falando, Abraão, sai disso, rapaz. Eu vou te abençoar. Você vai ser tão abençoado que todas as famílias da terra vão ser abençoadas através de você. E aí Abraão fazia o quê? Abraão errava. Só que Abraão estava debaixo de uma submissão ali. Cão tinha tomado uma decisão errada lá atrás. Por isso ele nem é mencionado na história ali nesse período de tempo. Enquanto Abraão estava ali peregrinando, depois teve Isaac, depois Jacó. Canaã só foi crescendo e a Bíblia nem fala nada sobre Canaã. Só fala que era a terra que ia dar para Abraão, só isso. Mas não fala quem estava lá, não fala se era povo de Deus ou não. Sabe, isso é uma consequência muito séria. Tem decisões que vão te levar para longe de Deus, meu irmão. Eu estou falando isso, porque eu creio que se Deus me deu isso, é porque tem gente que precisa tomar decisão nesses dias. Eu quero dizer que tem decisões que vão te levar para um lugar sem Deus. Olha para mim aqui, ó, com todo amor e carinho. Tem decisões que vão te levar para um lugar onde Deus não está. E a Bíblia fala que aonde Deus não está, o homem é lançado à sua própria sorte. E o próprio Deus entregou para que as suas paixões corruptíveis dominem a sua vida. Tem lugares que você vai entrar que Deus não vai estar ali com você. Ele vai estar no seu espírito, mas ali ele não fala nada. Por quê? Porque não foi ele que te colocou ali. Tem coisas que você vai fazer, Deus não está nisso. Não faça aquilo que Deus não está nisso. Você está correndo risco. Sabe o que você está falando quando você faz algo que Deus não está? Você está batendo no peito falando, eu dou conta. Deus pode ficar lá com Abraão. Canaã eu cuido. Eu dou conta. Eu não preciso de Deus. Quando você faz isso, você vai ter consequências muito sérias sobre a sua vida. Nessa noite eu quero trazer um alerta, um sinal vermelho. Para e pensa. Tem coisas que você pode tomar a decisão que vão te levar para longe de Deus. Amém? Os irmãos estão me entendendo? Segunda coisa que aconteceu com aquele povo. Eu não soube colocar aqui um tópico pequeno para explicar, mas eles só tinham aparência. E eles não iam desfrutar daquilo que eles mesmos produziam. Como assim, Adriano? Vou tentar explicar. Abre sua Bíblia em Números 13. Números 13. Não abre não, porque nós temos tempo corrido, eu vou ler aqui para você. Amém? E contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades fortificadas e muito grandes. Também ali vimos os filhos de Enaque, que eram os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Sabe quem que é a descrição? Essa descrição é de Canaã. O que aconteceu? O povo de Deus foi andando por um caminho. E Deus falava, eu vou te dar Canaã, eu vou te dar Canaã. E chegou um dia
que eles estavam à porta de Canaã. E aí Moisés mandou os 12 espias. Vai ver como é que é lá Canaã primeiro. E eles voltaram. Qual foi o relatório deles? O relatório era o quê? Que a terra era boa. A Bíblia fala que um cacho de uva precisou de 2 homens para carregar. O negócio era bom. Sim ou não? A palavra de Deus diz que manava leite e mel. Simboliza a vida. Aquele povo, eles se tornaram um povo forte, porque a Bíblia fala que eles eram gigantes e muito fortes. Sim ou não? Está escrito aí em Números. O que mais que eles cresceram? Tecnologia. Por quê? Se você for pensar, o povo de Israel estava no deserto. Não tinha nada. Não tinha água, não tinha plantação, só o maná. Sim ou não? E a água que vinha da rocha, mas não tinha rio. Quando eles chegaram em Jericó, o que eles encontraram? Uma cidade fortificada. Era outro nível de cidade. Sim ou não? Cidade, eles falaram, nossa, que muro é esse? O povo talvez tinha gente que nunca tinha visto um muro na vida. Ainda que no Egito existia muita tecnologia, no deserto eles não tinham nada de tecnologia. Mas quando eles chegaram em Canaã, tinha. Então o povo era forte. O povo era rico, porque tinha bastante fruto, consequentemente os animais conseguiam comer bem. Tinha alimento, tinha rios, tinha tecnologia, eles tinham tudo, sim ou não? E eles construíram isso aonde? Longe de Deus. Aí você fala, então você está dizendo que é bom. Foi bom que eles construíram longe de Deus. Foi, só que tem um problema. Eles não desfrutaram disso. Por quê? Porque o povo chegou lá e tomou. O povo de Deus chegou e falou, ó, obrigado por essa fruta grande aqui. Agora é nossa, Deus nos deu. Obrigado por essa tecnologia aqui. Agora vaza, nós vamos destruir todo mundo. Você está entendendo? Ah, vocês são gigantes, mas vão perder. O que adiantou? Nada. Consegue me entender? Era só uma aparência. Você conhece alguém assim? Está lá no mundo, tem um carro bom, tem dinheiro. Talvez você ainda é mais uma mente um pouco menor. Fala, nossa, o cara tem várias mulheres. Fica com a mulher que ele quiser. Talvez você está olhando só pelo lado dos espias, dos 10. Mas aquela pessoa não tem nada, porque vai chegar um dia que tudo vai ser tirado. E a única coisa que vai ficar é aquilo que ele levou para a eternidade. Você está entendendo? Que dia é esse? O dia que ele morrer. Ele pode ter passado a vida toda dele rico, cheio de mulheres, cheio de todo o conforto desse mundo. Mas um dia ele vai estar diante de Deus. E lá Deus vai perguntar o que você edificou. Ele vai falar nada. Ou seja, era uma aparência. Era coisa morta. Só parecia, mas não valia nada para Deus. Está me entendendo? Os irmãos estão me entendendo? Tudo isso porque um dia um homem decidiu por algo. Decidiu por algo errado. Os irmãos estão me entendendo? Terceira coisa que nós podemos ver sobre decisões. Não se iluda. Olha para mim aqui. Não seja uma pessoa iludida. Toda decisão, mais cedo ou mais tarde, traz consequência. Como assim? Presta atenção. Eu não tive tempo de contabilizar. Mas eu fiz aqui um breve histórico. Arca de Noé. Saíram da arca. Amém? Aconteceu o fato. Noé amaldiçoou Cã. Amém? Falou, ó, você vai ser servo dos seus irmãos. Aí Cã falou, tá bom, então vamos ver. O que aconteceu? Aconteceu na mesma hora? Não. Mas quanto tempo demorou? Vamos ver quanto tempo demorou? Demorou que teve Noé. Depois de Noé teve algumas gerações. Aí teve Abraão. Depois de Abraão teve Isaac. Depois de Isaac teve Jacó. Depois de Jacó teve o período que José esteve no deserto. Depois que José esteve lá, ele levou a sua família, todo Israel para morar no Egito. Amém? José não esteve no deserto, perdão, esteve no Egito. Ele levou todo mundo para morar lá no Egito, toda a família dele. Depois desse tempo que eles moraram lá, com o faraó vivo, o faraó morreu. E a Bíblia fala que veio um faraó que não conhecia José e começou a escravizar o povo. Amém? Os irmãos já leram isso? Depois disso, o povo ficou 400 anos sendo escravo no Egito. Depois desses 400 anos, Deus levantou um homem chamado Moisés.
Moisés demorou no mínimo 80 anos para começar a fazer o mover. Depois que Moisés começou a fazer, passaram-se 40 anos no deserto. Sim ou não? E depois Deus levantou um homem chamado Josué. E aí sim, começou a vir a justiça sobre Canaã. Demorou? Eu acredito que por volta de uns 1.300 anos. 1.200 anos. O que isso nos diz? Não se iluda. Não se iluda. Talvez, olha aqui para mim, meu irmão. Olha aqui para mim, todo amor e carinho. Talvez hoje você pensa, não vale a pena fazer a corte. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena esperar. Eu quero dizer para você, não se iluda. Que um dia isso vai contar no seu galardão. Isso vai contar na sua recompensa. Você pode não ver nada aqui. Mas um dia você vai estar diante de Deus. Deus vai falar, você foi um jovem santo. Você esperou. Você venceu o mundo, você esperou. Sabe de uma coisa? Quando você pega o seu dízimo e a sua oferta, vem aqui e põe no gasofilácio, sabe o que você vê? Nada. Acontece alguma coisa na hora? Não sei se você tem esse costume, mas eu espero que não. Faz isso um dia se você duvida. Coloca o seu dízimo aqui, pega o seu celular, smartphone, que agora dá pra fazer isso, né? E consulta a sua conta. E vê, fala, eu dei agora R$100 de dízimo. 7 vezes mais 700 vai cair na minha conta. Olha, caiu R$700. Vamos ver se isso acontece. Não acontece, não. Mas sabe o que vai acontecer? Um dia, isso vai ser imputado em você. Você está me compreendendo? Ah, Adriano, mas está demorando. Não fica preocupado. O que Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Você está entendendo? Ah, Adriano, eu vejo lá na minha escola, todo mundo trabalha de domingo a domingo. Não tem esse negócio da igreja. E tem gente ficando rico. E eu não pego trabalho de sábado porque eu preciso de parcela para o culto. É verdade. Eu quero dizer para você que por um bom tempo talvez você não vai ver nada. Eu quero dizer para você que talvez durante a sua vida inteira você não vai ver nada. Mas um dia você vai estar diante do Senhor e Deus vai falar, valeu a pena esperar. Hoje eu vou imputar isso no seu galardão. Hoje eu vou imputar aquela decisão tão besta no seu galardão. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão me compreendendo? Não se iluda. Deus vem fazer as coisas na hora certa. Está me entendendo? Estão me compreendendo de verdade? Tá bom, Adriano, já entendi. E o que eu faço então? Porque você está falando que é uma questão de decisão. Eu estou falando para você hoje algo que talvez você não ouve muito de mim. Mas estou falando para você que perdão e decisão é totalmente diferente. Você vai sofrer suas consequências, boas ou ruins. O que eu faço então? Eu vou dizer o que você pode fazer. Para que todas as suas decisões, se não todas, a grande maioria, elas sejam algo que te levem para ganhar o prêmio. Elas sejam decisões que te levam para Deus. Sejam decisões que te levam a crescer. Sejam decisões que te levam a avançar. Eu vou falar, só citar 4 coisas que você tem que ter para que as suas decisões sejam decisões que vão te trazer o reino de Deus na sua vida. Primeira coisa, submissão. Se você é alguém submisso aos seus líderes, submisso a Deus, eu quero dizer para você que as suas decisões não vão ser decisões que vão te levar a sofrer consequências. Por quê? Eu preciso fazer faculdade. E eu sei que se eu tomar a faculdade errada, eu vou sofrer consequências. O que eu faço? Eu vou jejuar. Eu vou orar. Eu vou clamar a Deus. Deus, me revela. Fala comigo, Deus. Porque eu quero fazer a faculdade para agradar o Senhor. Sabe? Eu não sei como que você é, mas eu sei que Deus fala. Eu sei que se você ainda não aprendeu a ouvir a voz de Deus, Deus vai bolar todo um trajeto que Ele vai te levar para o alvo. Ele não vai deixar você errar o alvo, porque Ele é teu Pai. Submissão. Mas o que acontece? É difícil você encontrar alguém que é submisso.
Mas não vou falar disso não. Segunda coisa, você tem que ter transparência. Transparência com quem? Com o seu líder e com Deus. Por que, Adriano? Porque se no seu coração você está intentando o mal, eu não tenho bola de cristal para saber o que está dentro de você. Se você é transparente, se você tem um coração aberto para Deus e para a sua liderança, Deus pode tratar com o que está lá dentro. Você está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? É mais ou menos um aquário. Se o aquário está com a água bem limpinha, você consegue dar uns... E o peixe vai. Não tem uns peixes que vai, não? Você dá um... Tem ou não tem? Você está dentro da água? Não. Mas você está influenciando o peixe, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, peixe. O peixe vai. Agora, se o aquário está com uma crosta verde de sujeira, dá para você ver o peixe? Tem gente que é assim na sua vida. Eu não tenho como entrar na sua vida e mudar a sua vida. Mas eu posso falar, vai para ali, ó. Ó, vem aqui. Faz assim, ó. Deus pode falar para você, abre mão disso. Larga disso. Vai por ali. Mas só Deus só pode fazer isso para quem é transparente. Amém? Em junção com isso, você tem que ter o coração ensinável. Ensinável para quê? Para Deus e para a sua liderança. Por quê? Porque quando você é transparente, você expõe tudo. O que é bom e o que é ruim. Sim ou não? Você fala, eu sou uma pessoa boa nisso, eu sou bom naquilo, mas eu sou uma negação nisso aqui. E aí o que vai acontecer? Deus vai te confrontar. Sim ou não? Seu líder vai te confrontar. Sim ou não? Se você tem um coração ensinável, você converge o seu coração. E aí Deus pode transformar. Seu líder pode ajudar a transformar o seu coração. Quarta coisa. Dependência. Quarta coisa, dependência. Por quê? Se você é independente, ninguém pode fazer nada por você. Eu queria muito. Eu estava falando com o Paulo esses dias. Eu falei, Paulo, eu quero comprar a moto de você. Sabe, meu querido, eu tenho 27 anos. Trabalho. Já sou de maior, casado, pago meu aluguel, minhas contas. Tenho uma filha. Mas eu me nego a fazer isso sem antes falar com o pastor André. Eu me nego a fazer isso sem antes depender dele. Nossa, Adriano, mas você tem que depender dele? Tenho. É uma decisão muito séria. Se amanhã eu caio, quebro o pescoço e morro? Nossa, você é muito pessimista. Não, não sou. Eu vou lá e dependo. Eu falo, pastor, o que você acha disso? Tem que comprar, pastor? Normalmente o pastor não fala nem que sim, nem que não. Ele fala, irmão, vamos orar. Deus vai falar com você. Porque isso é coisa de Deus mesmo, mas eu estou dependente. Você está entendendo? Eu estou dependendo. Não importa se ele está me suprindo. Nem tem mesmo. Quem me supre é Deus. Mas eu sou dependente. Consegue entender? Sim ou não? Só que, quase terminando, amém? Tem um problema. Tá bom, eu já te falei do problema, te falei da solução, só que tem um problema nessa solução. Qual que é o problema? Equipe de louvor, pode vir aqui. Qual que é o problema, Adriano, nessa solução que você acabou de dar? Tem um problema. O problema é que esses 4 pontos que eu acabei de falar, que a submissão, transparência, coração ensinável e dependência, a grande maioria das pessoas enxerga como fraqueza. Por quê? Quem é submisso não tem missão. Sabe o que é ser submissão? Sabe o que é ter submissão? É não ter missão. Entende isso? Os irmãos estão me entendendo? Olha para mim aqui, ó, esquece a equipe de louvor. Sabe o que é ter submissão? Vou repetir mais uma vez. Submissão é não ter missão. É só estar debaixo de uma missão que já foi dada. Entende? Se você tem uma missão própria,
você não pode ter submissão. Agora, se você é submisso, você está debaixo de uma missão. Ser submisso a Deus significa andar debaixo do mover de Deus. Se Ele fala faz, faz. Se Ele fala não faz, mas eu queria tanto fazer. Submisso ou não? Porque se não for submisso, Ele não vai fazer. Mas eu gosto tanto. Eu gosto tanto da fulana de tal, da Mariazinha. Queria só dar uns beijos. Deus falou para fazer? Não, lógico que não. Deus não quer que eu faça isso jamais. Então seja submisso, não faz. Mas e eu? E como fica eu? E como fica o meu desejo? É verdade, não tem seu desejo, porque agora você tem que estar debaixo da submissão de Deus. Se você está debaixo da submissão, você não está embaixo de... Você não tem missão. Você só está embaixo da submissão. Está me entendendo? Mas isso é visto como fraqueza. Ninguém quer ser submisso. Sabe por que as pessoas não querem ser transparentes? Porque ninguém quer abrir o coração para ver o que está dentro aí. Eu sou um carnal mesmo. Eu tenho esse problema aqui. O que vão pensar de mim? E onde fica o meu status? Onde fica o meu ego? Onde fica o Adriano, líder de jovens? Onde fica? Se eu for lá pro pastor e falar que eu tenho essa dificuldade, onde fica? Fica no mesmo lugar. Porque não é erro nenhum que pode mudar a sua vida. Mas é a podridão de dentro que um dia pega todo você. Mas isso é fraqueza. Sabe por que as pessoas não querem ter coração ensinável? Por quê? Porque isso é fraqueza. E lá falava pro seu líder, o que eu faço? O líder fala, faz assim. Meu líder agora sabe de tudo. Deus, o que eu faço? Deus fala, faz isso. Mas será que eu tenho que fazer isso mesmo? Eu não posso fazer a minha vontade? O coração não é ensinável. E as pessoas não querem ser dependentes. Por quê? Dependência é ruim, é ou não é? É ou não é? Se você não tem R$1 no seu bolso, vem falar comigo, Adriano, eu preciso de carona. Eu falo, não, eu vou te dar carona, mas aguenta aí. Não é ruim você ter que ficar esperando aqui. Puxa, eu queria tanto ir embora, mas eu dependo do Adriano para ir. Fala a verdade, não é ruim. É ou não? Sim ou não? Mas faz parte do mover de Deus, dependência. Alguém bate lá na sala? Já foi lá? Já foram lá já? Mas eu vou te dizer uma coisa. Olha pra mim, eu tô quase terminando com você. Os que praticam isso que eu tô falando, eu não tô garantindo que nunca vai errar. Mas esses são os que menos erram. Você tá me entendendo? Agora, você quer ser forte ou fraco? Forte ou fraco? Uma vez, na Bíblia, está escrito lá, Paulo tinha um problema. A palavra de Deus diz que Paulo estava com um espinho na carne. Eu pesquisei para saber o que é um espinho na carne, né? Se tinha alguma expressão que simbolizava espinho na carne. Pode ser várias coisas. Seja lá o que for, eu creio muito que era um problema nele, interior. Talvez doença, não importa. E a Bíblia fala que Paulo foi orar. Deus, tira de mim esse espinho na carne. Deus, tira de mim esse espinho na carne. Deus, tira de mim esse espinho na carne. Ele orou 3 vezes pedindo para que Deus tirasse o espinho da carne dele. E sabe de uma coisa? Paulo era alguém muito forte. Falava várias línguas. Era estudado na lei de Moisés. Presta atenção em mim aqui, ó. Não conversa. Estou quase terminando. Paulo era alguém muito forte, intelectualmente muito sábio. E a palavra de Deus diz que Deus falou para ele, falou, eu não vou tirar. Para que você não se ensoberbeça. E depois não saia falando que foi por você. Por isso você vai ficar com esse espinho na carne. Mas sabe o que acontece? É difícil ter um espinho na carne. Por quê? Porque você não quer o espinho. E Deus está falando que você tem que ficar. Isso é submissão.
Sim ou não? Sabe, orar falando que você tem um espinho na carne, sendo Paulo. Paulo escreveu o Novo Testamento, de repente ele vai orar falando: Deus, eu estou com um espinho na carne. Estou com um negócio aqui, me tira. Tem que ser transparente, sim ou não? Sim ou não? Ainda mais que o espinho da carne de Paulo, ninguém sabe o que é, mas um dia nós podemos perguntar para ele. E o espinho da carne está escrito na Bíblia. Fala: ei, Paulo, você teve um espinho na carne, hein, rapaz? O que era o seu espinho? Então vai falar. Ficar com o espinho na carne, mesmo não querendo, é o coração ensinável. Sim ou não? E eu não sei se isso é real que eu posso te falar. Mas eu creio que Paulo poderia buscar qualquer outra alternativa para tirar o espinho da carne. Se fosse uma doença, ele poderia procurar médico. Se fosse um pecado, ele podia saciar. Se fosse uma angústia, ele podia aliviar. Mas ele dependeu de orar e falar: Deus, tire esse espinho da minha carne. Paulo era alguém fraco nesses 4 pontos. Só que olha o que Deus falou para ele. E para que não me exalte, Paulo falando: pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quando você é fraco, quando você é dependente, transparente, quando você tem um coração ensinável, ainda que pareça fraqueza, a graça de Deus é o seu poder. O que isso tem a ver? É muito claro. Decisões nós temos que tomar. Consequências nós vamos levar. O que define se você toma o certo ou errada é o tamanho da sua fraqueza em Deus. Presta atenção, quando eu digo fraqueza, vou ser mais claro, né? Fraqueza para com as coisas de Deus. Você é dependente? Se você é dependente, se você é independente, você é forte. Se você é dependente, você é fraco. Se você é uma pessoa firme nas suas convicções, você é forte, ué. Você é forte, você é firme. Mas se você é uma pessoa que é tratável e ensinável, você é fraco. Se você é uma pessoa que, sabe aquele misterioso, que ninguém sabe nada? Esses dias eu ouvi dizer que o Roberto Carlos, ele não tem uma perna. Quem sabia disso? Pouquíssimos, né? Ele não tem uma perna, mas ele é um misterioso, forte. Você nunca viu ele mancar, né? Eu nunca vi. Apesar que eu também não assisto o Roberto Carlos, né? Então não sou um grande... Forte, misterioso, ninguém sabe da vida dele. Para o mundo ele é forte. Mas para Deus aquele que sabe, ó, minha vida é um livro aberto. Isso é fraqueza. Fica de pé no seu lugar. Nessa noite, eu quis falar disso. Nós começamos hoje um novo tempo de consolidação. Sabe o que é a principal coisa que você tem que fazer para ser um bom anjo da guarda? Decidir. Decidir o quê? Decidir dar a sua vida para o outro. Decidir não ter missão. É minha submissão. Eu só tenho uma submissão. A quem? A missão de Cristo. Eu decido ser dependente dele. Eu decido que ele pode mudar a minha vida do jeito que ele quiser. Quando você decide isso, você não atrai a mesma maldição que Cã atraiu. E a sua posteridade, os discípulos que Deus vai te dar, eles vão ser aqueles que serão aqueles que vão reinar com Cristo. Eles serão aqueles que, assim como o povo de Israel, vão entrar na vida plena, que é a Canaã. Por quê? Porque alguém que é fraco, que não é eles.
Eu não sei se eu consegui passar o que está no meu coração, meu irmão. Mas nessa noite, o meu desejo é para que você saia daqui sendo fraco para Deus. Sendo fraco diante de Deus, né? Sendo fraco. Que Deus possa falar a mesma coisa. A minha força, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Feche seus olhos onde você está. Nessa noite, você tem uma decisão para tomar. Eu já decidi, meu irmão. Você tem uma decisão para tomar. Eu sei que tem gente nessa noite, porque eu sei, que está pronto a decidir pela coisa errada. Bem decidido pelo caminho errado. Talvez não decidiu ainda, mas está muito perto. Eu quero te dizer nessa noite que você está sendo forte diante de Deus. Você está sendo forte diante da sua liderança. Eu quero, com muito pesar no que eu vou te dizer, eu quero dizer que Deus vai imputar isso em você. Se você não for fraco e não dê logo a vontade dEle, Deus vai imputar isso em você. Eu queria fazer duas coisas. Eu queria que primeiro, nesse dia, você que está nessa situação de decidir, tem sido forte com Deus. Tem resistido ao mover de Deus, a submissão. Tem sido rebelde com Deus. Ou você que está aí para decidir por uma coisa muito séria. E às vezes tem te atraído a decidir para o lado que não é de Deus. Para você que tem resistido à vontade de Deus. Queria te chamar aqui à frente, queria orar por você. Queria que os discipuladores também viessem aqui. Ficassem já aqui por perto. Eu sei que essa palavra não é para todo mundo. Mas eu quero dizer que talvez é para você. Talvez é para você. E que você que viesse aqui à frente, feche seus olhos. Você que está aí, medita, se não é para você. Eu não tenho muito mais que te dar, senão aquilo que eu já te dei. Que foi aquilo que Deus falou comigo. Eu não tenho muito mais para te oferecer, senão o que eu já te ofereci. Eu queria que você fechasse seus olhos, você que está aqui à frente, e falasse: Deus, eu preciso de ser fraco. Eu preciso de decidir por aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu queria que você fechasse seus olhos, você que está aqui à frente. Pai, nessa noite, nós estamos aqui porque, na verdade, eu creio que o Senhor tem algo para nos mostrar. Abre os nossos olhos, Senhor, para os teus caminhos. Abre os nossos olhos, Senhor Jesus, para a tua direção. Nós não queremos sofrer consequências, nem aqui, nem mais para frente. Nós não queremos, Senhor Jesus, que as nossas decisões sejam uma armadilha para nós mesmos. Mas nós queremos tomá-las no Senhor. Nós queremos decidir todas as nossas decisões, tudo aquilo que nós temos que decidir, toda a nossa vida, nós queremos colocar no prumo do Senhor e da tua palavra. Nós queremos inserir naquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nessa noite,
Teu Espírito pode abrir os nossos olhos com revelação. Ensinamento nenhum pode fazer isso, mas o teu Espírito pode. A tua unção pode, é nela que nós cremos, é por ela que nós estamos aqui. Feche seus olhos. É que você que está aqui, eu não sei qual que é a sua decisão. Eu não sei qual que tem sido a sua força resistindo à vontade de Deus. Mas você sabe. Eu queria que você expusesse ela para Deus. Fala para Deus, tenho sido tão resistente. Tenho sido tão forte. Diante da sua vontade. A Bíblia fala, dura coisa é o homem de servil. É aquele que não rende logo. É aquele que não se dobra logo à vontade de Deus. Feche seus olhos. Você que está aqui à frente, você que está aí no seu lugar.